Olá, meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube Canteiro de Fraternidade. Vamos abrir o trabalho dessa manhã com a leitura edificante e em seguida faremos a nossa prece. O texto que escolhi para a gente fazer a abertura hoje, se chama Convite ao Estudo, retirado do livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentei a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extrema confiança em Deus, mas, porque a bondade lhe desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhe comungassem o mesmo de sentir e de ser, o mesmo modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhe escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor, todavia. Será justo aprender como. Todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confia realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Então, após essa leitura edificante, nos convidando ao estudo, vamos fazer a nossa prece. Em seguida, vamos mergulhar nesse estudo com o nosso irmão Daniel Lírio. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome nessa manhã de domingo, distanciados presencialmente por conta da pandemia, mas juntos pelo coração e pelo pensamento. Rogamos, Senhor, a presença da equipe espiritual junto a nós, os nossos anjos guardiães, que nos acompanhem nesse momento de estudo, de aprendizado. Rogamos também que nosso irmão Daniel Lírio seja iluminado para que possa trazer boas palavras, bons conhecimentos para conosco. E assim, Mestre amado, com a Tua permissão, estamos iniciando o nosso trabalho, nosso estudo, nossa exposição doutrinária, nossa palestra dessa manhã de domingo. E que assim seja. Bom, meus irmãos, com vocês, nosso irmão Daniel Lírio, que irá trazer essa exposição muito edificante. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a obra do Espírito Santo e nossa progenitora que foi veículo carnal para a nossa encarnação. Quero agradecer mais uma vez o convite da casa, que essas palavras toquem os corações, principalmente o nosso, e que possamos colocar no cotidiano todo o aprendizado, tornando-se exemplo. Bom, o que falar
sobre um tema, a morte. A morte não existe, mas nos tempos pandêmicos que estão acontecendo tantas mortes, tantos desencarnes, é um tema bem pertinente e perspicaz para o momento. A morte, na visão da doutrina espírita, a morte, em outras visões, doutrinas hinduístas, materialistas, vamos estar vendo aqui no decorrer do trabalho. Então, afinal, o que é a morte? E para onde vamos após a pseudo-morte? Vamos estar aqui concatenando, obviamente, com o Pentateuco Espírita e outros livros, como do Espírito André Luiz, com Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, e outros livros aqui também, de Leon Denis. Então, vamos lá? Vamos começar. Vou compartilhar uma tela com vocês, mas antes, eu vou estar aqui dizendo: morrer é parte integrante da vida, tão natural e previsível quanto nascer. Mas enquanto o nascimento é motivo de comemoração, a morte para a maioria da humanidade é algo que se teme, e tudo se faz para que não se aconteça. É um destino que nenhum ser vivo pode escapar, mas só o homem tem essa consciência. Então, o que nos espera após a morte? O que nos espera após a morte? Vamos compartilhar aqui uma tela com vocês, para vocês estarem acompanhando com a gente. Eu escolhi essa imagem, pois muitos espíritos, né, em comunicações mediúnicas, eles relatam que muitos viram esse túnel com a luz no fundo, né, e sem saber para onde iam ficar, para onde iam parar. E também muitos relatam que a morte como um sono profundo. Quando você dorme muito e profundamente, e quando você vai acordar, a morte é algo semelhante. Aí vai ser relativo, o depender do despertar de cada um e aonde vai ser esse despertar. Nós vamos estar vendo aqui no decorrer desse trabalho também. Ok? Então, vamos começar com o livro Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis, que era um suposto substituto a Allan Kardec, que a espiritualidade, o plano diretor espiritual, já tinha escolhido ele, que se caso Kardec fracassasse na sua empreitada da sua codificação espírita, ele já estaria ali. Primeiro, isso mostra o quê? Que ninguém de nós somos todos nós somos substituíveis, né? Ninguém é substituível. Kardec, com sua destreza, competência, fez um excelente trabalho e codificou a doutrina espírita em mais ou menos 10 anos. Vamos levar mais de uma década para ler, estudar e ter conhecimento profundo da doutrina espírita, porque Kardec e Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec, que escolheu esse nome por dois motivos. O primeiro, ele queria desassociar a imagem dele de pedagogo no século XIX na França, ele que também dava aulas particulares de graça na casa dele, também fazia doação de alimentos. E a outra é que ele já tinha tido uma encarnação com esse nome. Kardec, ele codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que a primeira versão teve um pouco mais de 200 perguntas. Através do Livro dos Espíritos, ele gerou os outros 4 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênesis, que formam o Pentateuco Espírita, os 5 livros. Mas a codificação espírita não são só 5 livros, eles são 22 obras, porque tem as obras póstumas e as revistas espíritas que explicam e muito, ok? Então vamos ver aqui o que é que Leon Denis nos fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida, até aí latente em nós. Vida invisível da Terra que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Vida invisível da Terra que irá se reunir com a vida invisível no espaço. Einstein, o físico alemão, o gênio, que ele usou mais nada que a sua capacidade da cabeça animal, que muitos de nós podemos usar. Ele chama o mundo invisível, né, da matéria gelada. Então, vamos estar estacionários lá no espaço, vamos estar de acordo com o local, né, e a soberania de acordo com nossos atos, nosso caráter, nossa índole, né?
nossas ações que fizemos e o que faremos. Então, Leon Denis, ela começa já dizendo que é um parto para o renascimento. Então, primeiro ele já está dizendo aqui, a alma nunca morre. Não é porque muitos suicidas, eles sofrem muito. Porque eles pensam que naquele momento eles vão acabar com a dor, mas a dor não acaba, só vai potencializar. E se complicar mais ainda em possíveis outras encarnações e muitos compulsórias, né? Com anomalias incríveis. Imagine, um cara que se joga na frente de um trem, outro que dá um tiro na cabeça. Eles ficam ouvindo esse barulho eternamente lá onde eles estão sofrendo, né? Eu fiz recentemente uma palestra sobre colônias espirituais e nós conceituamos bem o umbral, né? O umbral é um estado de espírito que o espírito se encontra, né? Porque qual é a diferença entre alma e espírito? A alma é o espírito encarnado. Então, as colônias espirituais são lugares errantes para espíritos errantes. São tipo colônias de férias para os espíritos que estão ali na erraticidade, para depois dar, digamos assim, um acampamento, né? Para depois dar um trampolim para outros lugares, para eles se tratarem e se evoluírem de verdade. Então, o umbral é um desses lugares, né? Inclusive, no livro Nosso Lar, Allan Kardec, Chico Xavier, através do espírito André Luiz, ele conceitua bem, né, sobre o local umbral, porque o espírito André Luiz, ele fica em torno de 7 anos e meio no umbral. E o Nosso Lar, ele fica ali dentro do umbral, só que pela questão de energia, sinergia, magnetismo, a maioria dos espíritos não consegue visualizar. É um local ali, é uma colônia justamente para tratamento. Então, é um renascimento. Vale lembrar que muitos suicídios são indiretos. Não é só o cara dar um tiro na cabeça. Por exemplo, o próprio André Luiz, ele foi considerado suicida, né? De acordo com que ele teve uma vida um pouco promíscua, tal, e com também a alimentação, e ele acabou desencarnando e ele não entendia o motivo disso. Então, renascer latente em nós, se manifestar. A vida vai sempre se manifestar em nós. Vai ser sempre latente. E vamos voltar para a nossa casa, que é o verdadeiro local. Está isso aí, lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Vamos seguir? Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, questão 149. Já expliquei aqui. Hipólite Leon Denis Rivail, vulgo Allan Kardec. Ele codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos e ele fez 1.018 perguntas aos espíritos. Na verdade, são 1.019, que tem uma repetida. A primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Inteligência suprema, né? O ser onipotente e onipresente. É a inteligência do universo, né? Ele é o criador. E ele é infinita bondade e misericórdia. O próprio Chico Xavier nos fala que se nossos fardos caíssem sobre os nossos ombros de vez, ninguém estaria em pé. Então, Deus não faz ninguém sofrer. Quem faz a gente sofrer somos nós mesmos, pelos nossos atos, palavras, ações, pensamentos, né? Posturas. Um olhar derruba ou ajuda. Então, meus irmãos, vamos lá na questão 149 do Livro dos Espíritos e ver o que é que Allan Kardec nos fala. Ele pergunta aos espíritos. Deixa eu diminuir aqui. O homem ser psíquico, em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. Como eu falei, lá é nossa casa, aonde todos nós vamos voltar. Aqui nós estamos de passagem. Então, é para lá que nós vamos voltar. Então, o espírito, a alma nunca morre, que é o espírito encarnado. Vamos seguir? Então, eu peguei aqui essa imagem, deixa eu chegar um pouco para cá, para vocês visualizarem melhor. Aqui tá bom. Sobre espírito, perispírito e corpo. Nós somos uma tríade. Espírito, perispírito e corpo. O espírito ele não tem forma, não tem olho, não tem olhos. Ele é energia, luz ou sombra, né? E o perispírito é o corpo semimaterial, o invólucro para ligar o espírito à carne, ao corpo, para que o espírito possa dar ações sobre a carne. Precisa do perispírito. E nós somos uma tríade. Olha lá,
invólucro fluídico, né, da alma do princípio inteligente para ter ação sobre o corpo, que é o envoltório material. O princípio inteligente é formado nos reinos, né? Deus nos criou, o reino vegetal, mineral, animal, aí é feita a mutação do espírito, o princípio inteligente, para o reino hominal, a versão homem, o espírito com a letra maiúscula, que ele tem o conhecimento da moral, aí ele já tem a alma para agir sobre o corpo. Os animais, eles não têm alma, eles podem ter sentimentos, mas ele é um princípio inteligente. Ele não fez a mutação ainda da fase animal para fase hominal. E Kardec pergunta isso aos espíritos. Como é feito essa mutação? Só Deus, eles nos respondem que só Deus está preparado, só Deus pode fazer, e nós não estamos preparados para ter conhecimento. E da fase hominal é feito depois, posteriormente, a mutação do fase hominal para a fase angelical, a fase homem. Então, coloquei essa imagem para vocês verem a diferença entre espírito, perispírito e corpo. A doutrina espírita, né? Ela é uma tríade, né? Ela é uma ciência, filosofia e religião, né? Ela é uma ciência que estuda a correlação entre os dois mundos, espiritual e material, né? A filosofia do viver e a religião, né? Que aprende o quê? Os dogmas cristãos que Jesus veio nos ensinar, a moral, né? Do Pentateuco espírita, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o livro mais religioso que se tem, né? Tem muitas comunicações de Santo Agostinho, de outros também padres, né? Então, lá, corpo, perispírito e alma. Então, eu coloquei aqui essa outra imagem, a etimologia da palavra perispírito é o germe, né? É o perisperma, é a parte externa. Então, você tem lá o germe, você tem o perisperma aqui, é como se fosse a fruta aqui, ó, a pera. Qual poderia ser outra fruta, né? Deixa eu pôr o mouse aqui para vocês verem. Então, temos o germe, o germe que é o espírito, o perisperma, que é o perispírito, e a parte externa, que é o corpo físico, né? Seu primeiro uso foi em um comentário por Kardec para a resposta pelos espíritos na questão, deixa eu ver aqui, na questão 93 de O Livro dos Espíritos. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito pode estar revestido de um envoltório, que com a comparação pode se chamar perispírito. Lembrando o seguinte, esse é o nome dado pela doutrina espírita, né? Chamado assim, mas tem diversas outras religiões que chamam de corpo astral, né? E outros aspectos. Tem também o corpo mental, que está na obra de André Luiz. Não se encontra relatos falando sobre o corpo mental na obra kardeciana, mas tem relatos do corpo mental nas obras de André Luiz, que só isso aqui daria uma palestra para falarmos sobre espírito, perispírito, corpo físico e corpo mental. Então, o perispírito, ele tem mais de 10 propriedades. Porosidade, corporeidade, perenidade, plasticidade, tangibilidade, mutabilidade, densidade, sensibilidade global, ponderabilidade, sensibilidade magnética, refletora, luminosidade, expansabilidade, dor, penetrabilidade, bicorporeidade, temperatura, visibilidade e unicidade. Então, deixa eu botar aqui novamente, para vocês verem a quantidade de propriedades que o perispírito tem. Só o perispírito daria para fazer um seminário, né, de 3 dias, só para falar disso tudo aí. E por que você está falando tanto de perispírito, Daniel, se você está falando sobre o tema morte? Porque é totalmente contextualizado, né? Se o espírito nunca morre. E o perispírito, ele é composto de acordo com os elementos, o FCU, fluido cósmico universal, de cada planeta. Tem planetas celestes que praticamente já é uma alusão do mundo espiritual, que não tem nem perispírito.
da leveza do ser, do espírito. Então, só esses temas aí dariam em torno de 2 dias e meio de seminário para falarmos sobre o perispírito. Ok? Vamos seguir. Então, afinal, a morte, conceito espírita. O que é a morte? O que é a desencarnação? Nós vamos estar vendo aqui os relatos de alguns livros sobre como parentes ajudam ao desencarne, como outros dificultam, como é que a espiritualidade toma conta e proveito disso, né? Que é o retorno ao mundo espiritual. Eu botei essa imagem aí, que é de uma pessoa desencarnando, e temos os parentes do lado esquerdo encarnados, e os parentes e os benfeitores espirituais do lado direito, já acolhendo a alma e o espírito que está fazendo a passagem. Então, lá na questão 155, deixa eu diminuir aqui. Lá na questão 155 do Livro dos Espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo? Allan Kardec pergunta aos espíritos. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? É uma pergunta, né? Na questão A, 155A. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? É uma outra pergunta que Kardec faz aos espíritos na questão 155A. Aí os espíritos respondem: não, a alma não se desprende, não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus linhames. Estes se soltam e não se rompem. Então, é gradativamente, né? É com o poder de persuasão, dá uma passagem de um mundo para o outro. Não é como você abre a gaiola do pássaro e o pássaro fugir, mas se bem que tem muitos pássaros que são criados, né, em gaiolas, que quando você abre ele não quer nem mais sair, porque ali ele já está acostumado com comida, água, calor humano. Ele só não pode voar muito, né? Então, isso é um paradoxo metafórico que eu posso fazer com a vida, né? Muitos de nós, o quê? A maioria de nós, né? Nos acostumamos com a vida aqui na Terra e abre a gaiola, a gente não quer passar, não quer sair, já acostumado com todas as vigências. E o pior, presos às paixões eminentes e perigosas dos gozos terrenos. Então, somos nós, o pássaro na gaiola, que ao abrir, não quer sair. Mas como eu falei aqui no início do texto, não tem ninguém que vai escapar. Todos nós vamos fazer a passagem. Ok? Vamos seguir? Então, do livro Voltei, pelo Espírito Irmão Jacob, psicografado por Francisco Xavier, né? Irmão Jacob, ele nos fala o seguinte. Eu coloquei essa imagem aí. Há indicações de que o processo de desligamento perispiritual operado por esses espíritos especialistas desenvolve-se por etapas e variando conforme as condições apresentadas pelo espírito desencarnante e o tipo de morte, suicídio, morte natural, etc. Então, nada é pragmático, não é conta de matemática, 2 mais 2 são 4. Não é isso, né? Então, o desligamento, ele é feito, né, operado pelos espíritos por etapas e vai variar de acordo conforme as condições apresentadas pelo espírito desencarnante. O grau de natureza dele, o grau de adiantamento moral dele, e também até intelectual, o grau do tipo de morte, suicídio, morte natural, tudo isso vai ser relativo ao processo de desligamento. Nós temos aqui, ó, o cordão de prata, o rompimento do cordão de prata, e aqui nós temos o espírito, né, que é o psicossoma, o ergossoma e a soma. A soma é o quê? A matéria. O ergossoma, né, o espírito, e o psicossoma, o perispírito. Todas as nossas
lembranças, nossas aptidões, nossos conhecimentos ficam gravados na memória do perispírito. Coloquei essa imagem aí para fazer uma alusão melhor a esse processo. Isso está lá no livro Voltei, de irmão Jacob, psicografado por Chico Xavier. Ok? Vamos seguir, que temos bastante conteúdo. Então, podemos encontrar um relato com sequência de todas as etapas em que o processo demorou mais de 30 horas antes que ocorresse o desligamento final pelo espírito irmão Jacob do livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier. Imagine, mais de 30 horas a pessoa já tinha que desencarnar e esse processo demorou mais de 30 horas. Vamos explicar aqui, entender como foi isso lá na frente. Mas antes, vamos falar aqui sobre o Livro dos Espíritos, a questão 163. A alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? Aí os espíritos respondem na questão 163 do Livro dos Espíritos. Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo, né? Ela fica sem saber. Peraí, eu estou no corpo, não estou no corpo? Estou vivo, estou morto? Muitos falam com os encarnados não respondem. Aí eles começam a derrubar maçanetas de porta, quebram copo, né? Porque há a interação do espírito com a matéria, né? A magnetização, isso é um outro assunto, mas eles podem chamar a atenção. Ninguém, eu estou falando aqui, ninguém está falando comigo, porque eles estão vendo tudo, né? São dois mundos paralelos, o físico e o espiritual, né? E eles estão vendo. Então, o espírito, no momento que ele desencarna ali, ele fica com a perturbação, né? Do termo, assim, né? Por algum tempo. O que é que aconteceu, né? Muitos espíritos da Covid, que estavam já ali no leito de morte, ao desencarnar, e sofrendo horrores, de repente eles se veem acordados, de pé, sentados, andando, e aí eles perguntam-se, cadê minha família? Minha família me largou aqui, eu estava tão mal, agora eu estou bem, eu me recuperei, ele não se recuperou. Ele desencarnou, né? Então, o espírito ele não tem consciência imediata, logo da passagem dele. E já vimos aqui anteriormente que vai de acordo com a qualidade, a natureza do espírito, o grau moral e a condição também da morte, interfere. Allan Kardec, na questão do Livro dos Espíritos, questão 55A, é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para se separar dela, isso é óbvio. E muitos acham que, eu parei de comer carne, eu não como mais carne, vou ficar livre da matéria fácil. Não tem nada a ver. Tem a ver com a nobreza do ser, das qualidades morais edificantes, né? Da sua postura, dos seus comportamentos, das suas ações. É isso que vai fazer com que o espírito se livre mais facilmente da matéria. Lá no livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do espírito André Luiz. Valdo Vieira foi um grande parceiro, né? Um médium parceiro de Chico Xavier, escreveram um livro juntos. E lá, através desse espírito, do espírito André Luiz, Valdo Vieira psicografou esse livro, Conduta Espírita. Aí ele fala lá, atitudes perante a morte e o morto. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens. Nada disso vai adiantar. Eu vou acender uma velinha para o espírito, para ele que morreu. Aquilo não vai fazer iluminar o espírito, né? O que vai fazer iluminar a alma que deixou o corpo, que veio a ser espírito, já falei aqui, são as atitudes, são a nobreza. Agora, oração tem um poder muito grande. A oração tem poder muito grande, né? E Divaldo Franco mesmo tem uma frase dele que ele fala que quando a mãe perde, né, digamos que o filho desencarna, as orações de uma mãe pelo filho no mundo espiritual arrombam as portas do céu. Divaldo Franco falou isso. E realmente a oração tem um poder incrível. Então, todas essas pompas de funerais, né? Isso aí não... Tem algumas pessoas que querem, né? Mas isso não vai fazer o espírito crescer, evoluir, se iluminar. E ainda tem um outro assunto que é sobre
Alguns são sepultados, outros querem ser cremados. Aí já seria um outro assunto, aí já daria só uma palestra. Mas, para muitos espíritos que querem ser cremados, pedem um tempo de 72 horas, né? Em torno de 72 horas, que daria 3 dias para ser cremado. Mas esse é um outro assunto, que daria para a gente se adentrar bastante, se houvesse tempo. Mas a recomendação que se dá é essa. Mas é um assunto um pouco polêmico sobre isso. Então, lá Platão, né? Platão, dos gregos, Sócrates, Hipócrates. Os gregos, eles dizem que a moral, né? A ética, é um estado do espírito, né? É o estado moral do espírito. Eles já diziam isso em torno de o quê? Platão, Sócrates, 300, 400 anos antes de Cristo, 3, 4 séculos, uma média, né? Eles já diziam que a ética é um estado do espírito. Então, se você vive eticamente, você vai ser a mesma coisa eticamente no plano espiritual. Então, Platão, na sua obra Apologia, põe as seguintes palavras na boca do seu mestre Sócrates, que acabava de ser condenado à morte por um júri ateniense de Atenas. Então, aí Platão falou: agora, se a morte é só um sono sem sonhos, deve ser um benefício maravilhoso. Então, era assim que alguns gregos, né, a maioria deles, enxergavam a morte. É só um sono sem sonhos. Deve ser um benefício maravilhoso. Imagine um sono sem sonhos, né? E a gente, é como se fosse a passagem, né? A pseudo-morte. É como se a gente dormisse um sono pesado, profundo, e depois de um bom tempo a gente fosse acordar. Local, como vai acordar, nós já vimos aqui, que é de acordo com a conduta moral do espírito, as atividades e etc. Lá no livro Nosso Lar, é uma obra psicografada, é o primeiro dos 13 livros da série espírita, né? Do espírito André Luiz. A Vida no Mundo Espiritual, também conhecida como a série Nosso Lar, criada pelo médium brasileiro Chico Xavier. Isso é uma obra-prima, né? É um clássico da literatura espírita, né? Que nós vemos aqui. Se eu não me engano, é da década de 50. Então, vamos ver aqui. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz nos esclarece que aquele espírito que o umbral funciona como um local destinado ao esgotamento de resíduos mentais, ó, uma espécie de zona de purgatório, onde se vai queimando aos poucos o material deteriorado das ilusões que cada um adquiriu. Eu já falei isso aqui anteriormente nessa palestra. Menosprezando o ensejo de uma existência terrena, deixando para trás, ó, queimando todas as paixões, né, terrenas, o apego à matéria, concentrando aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Não tem nada, a gente não vai levar nada. Ressaltando que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Porque não temos como fazer logo uma passagem para planos superiores ou outros planos médios para já começar o trabalho. Nós temos que fazer ali... muitas pessoas hoje em dia eu vejo falar sobre suco detox, né? Detox, fazer a faxina do corpo, né? Desinfectada das gorduras, né? Dos carboidratos, né? E outros, das muquecas, do azeite, nada contra a muqueca, nem contra a acarajé, mas tem um suco detox, eu nunca tomei, mas detox da sua alma, detox, ó, a sua mente, deveria ter um suco, né? Mas tem. Quem é? É Jesus. Jesus, ele veio com o evangelho dele para salvar a gente. É a maior psicoterapia que o planeta já recebeu para limpar nossas mentes e nossa alma. É o nosso suco detox. Então, lá no umbral, é como se a gente estivesse fazendo um suco detox, né, do espírito, do perispírito, que ficou impregnado do que estava na matéria. Não tem como a gente já adentrar para outros passos. É como você quisesse subir a escada do primeiro andar para o 15º sem passar pelo 6º, 7º, 8º. E é de limpeza. E sofremos muito, como está lá no livro do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier.
Então, queimando aos poucos o material deteriorado das ilusões. É por ilusão que nós adquirimos aqui. O que é que não é ilusão? O amor de Jesus, a doutrina cristã, a moral, a conduta moral do espírito, o ser e não o ter. E aí a gente vai ter que ali, quanto mais leve a gente for, menos tempo a gente passa por um lugar desse ou não passa. Vai depender de nós. E você deixando de comer carne vermelha, você não está livre disso. É zona de purgatório. E aqui o que é que ele fala aqui, ó? Que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que criasse tal departamento em torno do planeta. Já pensou se não houvesse? Eu tenho uma palestra nossa, Colônias Espirituais, que fala só sobre esse assunto. Se eu não me engano, foi veiculada no Centro Espírita Canteiro da Redenção, né? E para o Jake e para o tio Armindo. É só procurar nos sites deles, no YouTube, que tem essa palestra. Daniel Lírio, bota lá Daniel Lírio, Colônias Espirituais, que vocês vão achar. Então, vamos seguir em frente, que a gente tem bastante conteúdo. Então, lá no livro Florações Evangélicas, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, né? Dona Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo, né? Então, ela fala sobre o velório. Vamos ver o que a Joana nos fala sobre o velório. O choro do desespero, como as observações malévolas, as imprecações quanto às blasfêmias, ferem-nos a semelhança de aço derramado em chagas abertas. Muito profundo isso que Dona Joana nos falou. Vamos ler de novo e com mais calma. O choro do desespero, como as observações malévolas do mal, as imprecações quanto às blasfêmias, ferem-nos a semelhança de aço derramado em chaga aberta. Imagine, você tem uma ferida e derramar um aço. O aço, se já pega na sua pele, já vai doer, corroer. E você derramar isso em cima de uma ferida aberta. É o que ela fala sobre o velório. Né? Por isso que aqui anteriormente, ó, vou voltar aqui, licença aqui rapidinho, ó, dispensar o que é que André Luiz nos fala no livro Conduta Espírita, olha lá, ó, dispensar aparatos, pompas, encenações nos funerais, tudo isso é desnecessário. Abolir o uso de velas e coroas, né? E imagens. Nada disso vai salvar o espírito. O que salva o espírito é ele mesmo, durante a existência terrena e após. Ah, descanse em paz. Ali vai ser o momento que o espírito mais vai ser trabalhado. E como os vimos aqui, se for parar ainda nas zonas dos purgatórios, que mais vai ser tratado. Grande Joana, com grande aprendizado. Vamos seguir? Então, lá na questão no Livro dos Espíritos, na questão 327, o espírito assiste ao seu enterro? É uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Nós já falamos aqui anteriormente que o espírito, no próprio Livro dos Espíritos, ele responde que o espírito pode passar por um momento de perturbação, sem saber se está vivo, se está morto, o que é que aconteceu, né? Às vezes, alguns ficam presos nos hospitais, né? Alguns espíritos ficam presos no corpo, dentro do caixão, debaixo da terra, vendo as traças e os vermes corroerem, né? Então, isso é aterrorizador. Não estou aqui querendo assustar ninguém, mas vai de acordo com o grau do desprendimento do espírito da matéria. E ele pode ainda ficar preso ali. Então, é uma sensação que houve já relatos, né? Meu pai, ele desencarnou há 12 anos. 12 anos. Meu pai desencarnou em 2011, mais ou menos. 11 anos, 11, 12 anos. E, assim, como ele estava dentro do caixão, parecia assim que ele estava dormindo, como se ele ficava em casa dormindo. E olha que ele passou 6 meses no hospital, porque ele teve um AVC. Mas ele ficou num coma profundo. Ele ficou dentro do caixão como se ele estivesse dormindo. Só estava assim um pouco com a barba para fazer, né? Parecia que estava dizendo, ô pai, levante aí, faça a barba aí. Só que aí foi-se o processo, fechou o caixão e foi levar para o sepultamento.
E aí, do lado da cova, que tinha muita gente para descer o caixão, meu pai era muito querido, eu olhando para a cova, algumas irmãs minhas não quiseram olhar, quiseram só manter ali a última imagem de meu pai sem ver ele no caixão. Eu olhando, eu senti uma vibração. Teve uma hora que uma pessoa da família falou assim: seu Lírio, se desapegue desse planeta que você não pertence mais, desse mundo tão doloroso. Ela falou isso assim. Aí, quando o caixão estava descendo, eu senti uma energia, um vulto. Fazer assim, ó. Eu não caí para trás, mas eu cheguei a andar um pouco para trás. Ali, desculpe se eu estiver enganado, mas ali eu senti o desprendimento do espírito de meu pai da matéria. E, pela mediunidade que nós temos, eu ainda olhei para o céu e consegui perceber duas silhuetas, que eram dois espíritos, o levando. Era assim, ou eu tive uma ilusão, ou tive uma alucinação, mas o que parecia era aquilo ali. E eu senti uma vibração se levantar. Um pouco antes, essa senhora falou essas frases. Então, o espírito, muito frequentemente, ele assiste, né? Perdão, pela renite aqui. Ele assiste ao enterro dele. Vamos em frente? Lá no livro Os Obreiros da Vida Eterna, pelo espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Bom, vamos lá, para a gente ficar aqui um pouco mais enquadrado na tela. Então, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, pelo espírito André Luiz, da obra de psicografado por Chico Xavier, ele nos fala o seguinte: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos, não transformando a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então, ao passar de séculos, milênios, ao adentrar o subsolo, um homem pesquisador da estratosfera, agora é pesquisador das estrelas. Ele já percorre aí o nosso sistema solar, já temos sondas em alguns planetas, mas os séculos varreram essas civilizações e refundiram os povos, não transformou a sepultura. É o milenário ponto de interrogação, a morte contínua ferindo sentimentos e torturando inteligências. E muitos homens apegados à matéria, né, a doutrina materialista que a morte acaba ali, continua o ponto de interrogação e não trouxeram soluções. Após milênios e séculos, egípcios, gregos, romanos, de diversas épocas. Ele nos fala lá no livro de Obreiros da Vida Eterna. Já agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala no capítulo 28, item 59. Fala sobre a prece. A gente falou sobre as alegorias do sepultamento, né, o que é que não deveria ter, e eu falei que a prece tinha um poder incrível. Todo mundo aqui que ora sabe o poder da prece que tem. Agora mesmo, antes de fazer essa palestra, eu fiz uma boa oração para entrar mais ainda em sintonia com Deus. Então, ele nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 59. A prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra tem por fim não apenas proporcionar-lhe uma prova de simpatia, mas também de ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Então, olha lá, uma prova de simpatia para ajudar a se libertar das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo, tornando mais calmo
o seu despertar. Então, nós vimos aqui já, né, que o desligamento do corpo não é tão fácil. E o espírito pode sofrer perturbação. E a prece, ela faz torná-lo mais calmo, o seu despertar. Então, você quer ajudar um ente querido, um amigo, enfim, qualquer pessoa que você queira que desencarnou, não acenda uma vela, faça uma oração. Lá na questão 160 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Ao desencarnar, ele vai encontrar tio, pai, mãe, irmão, que já desencarnou? Aí os espíritos respondem: sobre o além-túmulo, os parentes desencarnados. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Então, todos nós, geralmente, vamos nos encontrar, né? Porque os laços de família são mais do que os laços consanguíneos. Tem uma passagem no Evangelho que é essa. São os laços de sintonia, de magnetismo, de energia, que são os laços da família espiritual. Esses sempre vão perdurar. Os laços de família podem vir a ser extintos pela pseudomorte, que é o desencarne. Então, geralmente, os espíritos simpáticos, eles ajudam aos espíritos na volta da matéria. Lá no mesmo livro ainda, o problema do ser e da dor, do destino, o problema do ser, do destino da dor, de Leon Denis, ele nos fala o seguinte: a condição dos espíritos na vida além túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e perceber, que é proporcional ao seu grau evolutivo. Nós já falamos isso aqui. Então, os espíritos no além-túmulo vai de acordo com sua elevação, sua felicidade, que ele vai fazer ele sentir e perceber o que é que ele está vivendo, quem está ao seu lado e o que aconteceu. Está lá no livro Leon Denis, O Problema do Ser e da Dor. No mesmo livro, ele ainda fala sobre o julgamento. Em sua própria consciência, que o espírito encontra a sua recompensa ou o seu castigo. Ele é o próprio juiz. O espírito é o próprio juiz. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. O espírito fica pensando quanto tempo perdeu na Terra, o que poderia ter feito, né? Como tratou a esposa, a mulher, como foi irresponsável, ou como foi responsável, ou como agiu pelo bem. Então, o espírito, ele é o próprio juiz dele. Deus não é o juiz. Somos nós que nos punimos com nossos próprios atos, ações, palavras, comportamentos, olhares, como eu já falei aqui no início da palestra. Então, o grande Leon Denis não mostra isso, né? Que é um momento de exame. Chico Xavier nos fala que o que o espírito mais sente assim após o desencarne é o tempo perdido aqui na Terra, na passagem, no planeta. O que ele poderia ter feito de melhor, quanto ele poderia ter agido mais e melhor. Do espírito perdido. Se você já começa a ter essa consciência aqui ainda encarnado, né, na matéria, já é uma evolução, você já começa a perceber e consertar os erros. Outro ponto que eu quero falar aqui é que Chico Xavier, duas classes que sofrem muito na erraticidade, né, são médios que vieram com a missão, que a mediunidade não é uma faculdade, vieram com a missão para trabalhar a mediunidade e ajudar os amigos desencarnados, e se ajudarem também, né? Que a mediunidade, ela não é um fardo, ela é uma faculdade. Duas classes de espíritos que sofrem muito na erraticidade. Os médios e os políticos, que com suas ações públicas, com suas ações de políticas públicas, poderiam ajudar ou destruir 1 milhão, 1 bilhão de pessoas. Porque se você é um pai, tem 5 filhos, você tem responsabilidade sobre aquilo. E sobre a sociedade também. Mas e um político que uma ação de saúde pode destruir ou ajudar 1 milhão de pessoas? Relatos de Chico Xavier. Passando aqui o livro A Vida Depois da Morte, do escritor Raymond Moody Jr., mais de 13 milhões de livros vendidos. Né? Ele é um best-seller, esse cara é americano. Ele fala, aí eu peguei só um tópico, óbvio, sobre as provas da sobrevivência do ser, experiência de quase morte.
A grande maioria de meus informantes, entretanto, relata que se encontrou em outro corpo depois de liberto do corpo físico. Que corpo é esse? O perispírito. E o espírito. O plano espiritual. Está lá em vida depois da vida. Agora, lá no mesmo livro que eu já citei aqui antes, livro Obreiros da Vida Eterna, pelo espírito André Luiz, psicografado de Chico Xavier, eu vou contar aqui um relato de Dimas nesse livro, né? Ele fala... Só um momentinho. Pronto. Então, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, o espírito André Luiz nos traz um relato do desencarne de Dimas. Dimas, ele é um enfermo que está prestes a desencarnar, mas com algumas dificuldades próprias e outras causadas por familiares. Dimas está a desencarnar sem cumprir todo o tempo que estava programado para viver na Terra. E isso se deu ao fato de quê? Porque ele, anteriormente mais jovem, ele sacrificou demasiadamente o seu corpo físico pelos trabalhos que executou desde jovem, devido à sua situação de pobreza. Né? Devido à sua situação de pobreza, ele ajudou muitos jovens e desgastou o corpo físico. Esse corpo aqui ele tem um tempo de vida útil. Quanto mais você cuida, mais você vai ter tempo. Por exemplo, o gás de cozinha. Tem gente que cozinha uma vez na semana. Quanto tempo vai durar esse gás? 6 meses? E tem gente que cozinha 5, 6 vezes por dia. Quanto tempo vai durar esse gás? Então, aqui ainda no relato de Dimas, mesmo assim, Dimas encontrou recursos para dedicar aos outros mais jovens, mesmo com as dificuldades, né? E ajudou os necessitados. Mas a sua dificuldade para desencarnar era mais um problema de incompreensão das coisas espirituais do que a falta de mérito espiritual. Né? Ele tinha um mérito para desencarnar, mas ele não tinha muita compreensão das coisas espirituais. Então, a família, por outro lado, também prendeu Dimas para si, né? Orando, por favor, não vai embora, né? Porque é os familiares que não faz isso, né? O que dificulta o trabalho de auxílio da equipe espiritual. A família ali orando ao lado. Então, como solução, o que foi que aconteceu? Isso está relatado pelo espírito André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Dimas, como solução, a equipe espiritual induz uma breve melhoria em Dimas através de passes para afastar os familiares e o poder do desencarne de Dimas. No seu velório, Dimas sente as sensações desagradáveis dos comentários ao seu respeito. Eu falei aqui mais cedo sobre o que Joana falou, né? Que é ácido caindo na ferida, né? As pessoas falando os comentários, os desagrados, né? As posturas erradas. Então, a equipe espiritual dá o passe, auxilia Dimas para ele ter uma breve melhora, para afastar os familiares ir para casa, ele está melhorando, só que é a famosa melhora da morte. No seu velório, Dimas sente as sensações desagradáveis dos seus comentários a seu respeito. Dimas passa o velório no colo de sua mãe, também desencarnada. Ele já foi acolhido pela mãe ali. Os fluidos vitais do corpo de Dimas são retirados para evitar a ação de espíritos vampirizantes no cemitério. Isso é uma coisa bem interessante. Tem um livro, Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, eu nem coloquei aqui na palestra, mas me fez aqui refletir sobre isso, que ele fala que espíritos eles ficam sugando, vampirizando os restos mortais de corpos para ele adquirir energia, né? Porque eles não têm essa energia lá no mundo espiritual. E isso é bem tocante. Então, os fluidos vitais do corpo de Dimas são retirados para evitar ações dos espíritos vampirizantes. Então, já estamos aqui já adentrando, né? Estamos aqui já com quase 1 hora de palestra. Lá no livro A Atualidade do Pensamento Espírita, de Divaldo Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, ele fala sobre o TCI. Cada dia é maior o número de investigadores que se vêm utilizando dos recursos da tecnologia para corroborar a realidade da vida fora do revestimento material. É um equipamento usado o TCI. Ok? Temos aqui também um relato do livro O Além da Esperança,
pela pessoa, né, que é o espírito Roger Wugler, As Várias Vidas da Alma. Ele fala: sempre que há um trauma na luta para nascer, a forma do trauma, em geral, revela-se um espelho simbólico, exato e fiel das experiências acumuladas de mortes em vidas passadas, com todo o terror e sofrimento que os acompanham. Então, tudo que a gente traz de trauma, de geral, somos coisas de vidas passadas, de todo o terror e sofrimento que nos acompanha. É uma espécie de espelho simbólico, lá no livro As Várias Vidas da Alma. Ok? Então, para entrarmos aqui para finalizar, nós vamos falar sobre William Crookes. William Crookes, ele, em 1861, descobriu um elemento que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de tálio, do grego talos, um broto verde que é o elemento químico de número atômico 81. Também identificou a primeira amostra conhecida de hélio em 1895. William Crookes, que viveu de 1832 a 1919. Em suas investigações sobre a condutividade da eletricidade em gases sob baixa pressão, descobriu que, à medida que se diminuía a pressão, o elétrodo negativo parece emitir raios, os chamados raios catódicos, que hoje se sabem tratarem-se de um feixe de elétrons livres, utilizando nos dispositivos de vídeo padrão CRT. Então, o que é que por que eu falei de William Crookes? Eu fiz uma breve apresentação sobre ele e o que é que ele falou para a gente, né? Sobre o desencarne, sobre a morte, sobre a passagem. Ele fala, abre aspas, não digo isto é possível, digo isto é real. William Crookes, 1832 a 1919. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, 31, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangélicos canônicos, né? Eles escreveram a vida de Jesus, digamos que a igreja romana deu vericidade a esses evangelhos, mas tem os apócrifos, que são inúmeros, mas não significa que Jesus não tenha vivido. Então, lá em Lucas, que era um médico, que não conheceu Jesus, que abdicou, era de família rica, né? Ele era um grego, e ele abdicou para seguir Paulo nas palestras, né? Saulo de Tarso, que transformou a Paulo em torno de uma década na estrada para Damasco. Ele viu o clarão da luz, e o mestre falou, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava indo matar Ananias, ele era um perseguidor do cristianismo, e ele se transformou em referência, né? E Paulo foi preso pelos romanos para ser decapitado, e Lucas entrava na prisão romana à noite, e assim surgiu o Evangelho de Lucas. Lucas fala, capítulo 16, versículo 31. Também poucos acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Nós, da doutrina espírita, né, ou alguns simpatizantes espíritas também já têm esse conhecimento, sabemos que não existe, né, a ressurreição. A vida morreu, renasceu. O que vem da água é da água, o que vem do espírito, né, é do espírito. Nós sabemos que Lázaro não estava morto, que o Cristo não fez a ressurreição dele. Lázaro estava sob um processo de catalepsia, aparente morte. Jesus, ele renasceu como espírito e reapareceu aos apóstolos e continua até hoje com a gente. Não houve ressurreição. A ressurreição é uma visão que Jesus levantou dos mortos e voltou a ser vivo. Mas a doutrina espírita ele não condena nenhuma religião. Mas a nossa visão é essa, né? Que Jesus ele apareceu como espírito para os apóstolos e continua até hoje com a gente, vibrando. Muitas das mensagens psicografadas do Evangelho segundo o Espiritismo, como o Espírito de verdade, é o próprio Jesus. Ele não quis se identificar. Aliás, teve Joana de Ângeles também psicografou algumas mensagens para a codificação espírita, não quis se identificar. E conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito de verdade é Jesus. Então, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 31, ele nos fala: também poucos acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. E, para finalizar, eu coloquei lá a questão do Livro dos Espíritos, 160. O Espírito se encontra imediatamente com os que se conheceu na Terra e que morreram antes dele. Aí, Kardec, ele responde que
Não imediatamente, mas no caso aqui de Dimas, ele foi acolhido pela mãe, pelo colo da mãe, no próprio velório, né? Como a gente já viu aqui. E para finalizar com Kardec, eu vou voltar aqui a compartilhar a tela. Eu quero finalizar aqui com essa imagem. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Então, cada um com suas obras, com seu pensamento, com as suas ações, é o que vai fazer se melhorar, se estar mais leve, se desapegar às paixões mundanas, aos gozos terrenos da terra. É a cada um as suas obras, no céu como na terra. O que você, que o codificador está dizendo aqui? Que o que você é aqui na terra é o que você vai ser no suposto céu. Que sabemos que é muito mais entre céu e inferno. Sabemos que é muito mais sobre isso. Colônias espirituais mostram isso, são lugares de espíritos errantes que estão sendo tratados como purgatórios. Tal é a lei da justiça divina. Quem é divina? Quem é a justiça divina? A justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, tudo na vida é mutável. Somente as leis de Deus não são mutáveis. Ele criou o universo. Ele é o Criador. Então, a cada um segundo as suas obras. Essa é a minha resposta que eu dou para vocês, que eu perguntei no início. Aonde vamos com a pseudo-morte, com o desencarne? A cada um segundo as suas obras. Vai depender de você, do que o Espírito era, do que você fazia. E você vai viver da mesma forma daqui na Terra, como no plano espiritual. E até a tal da lei da justiça divina. A justiça de quem? A justiça de Deus. Deus é infinita bondade e misericórdia. Ele só faz nos ajudar. Está lá no livro dos Espíritos as leis morais. A lei natural é a lei de Deus. Qual é a primeira lei? A lei de adoração. Ó. Adorar quem? Quem eram os profetas? O pai Abraão, que é o patriarca dos profetas. Moisés, a primeira revelação. Profetas eram seres que tinham contato, relação com a divindade. Uma espécie de mediunidade, de conexão, desde aqueles tempos. Então, que possamos, Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada hora, minuto, segundo, melhorarmos nossas obras e sermos melhores conosco, com a humanidade e com Deus, porque Ele nos deu a vida, que possamos ser infinita bondade e misericórdia, como Ele nos ensinou. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz. Bem, meus irmãos, após essa exposição edificante, esclarecedora, baseada em muitos estudos, em muitas citações, vamos fazer a nossa prece de finalização. Amigo Jesus, irmão maior, agradecemos, Senhor, a oportunidade que tivemos em nos reunir em família para a realização, para a contemplação, o estudo do seu Evangelho, dos seus conhecimentos. Agradecemos a participação do nosso irmão Daniel Lírio, que trouxe muito bem explicado, muito bem citado esse tema, e rogamos, Senhor, que todos os nossos irmãos que estão passando por esse momento sejam acompanhados da melhor forma possível nessa passagem. E assim, Mestre amado, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, estamos finalizando nossa exposição doutrinária dessa manhã. Que assim seja. Todos tenhamos um bom domingo.